Buenos dias, Bom dia, bom dia, good morning. Bem-vindos ao nosso seminário virtual comemorando o início da década do envelhecimento saudável nas Américas. Comemoramos hoje no Dia Internacional da Terceira Idade. Parabéns a todos os idosos pelo dia de hoje. Meu nome é Patrícia Moss, sou oficial técnica do Programa de Envelhecimento Saudável da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e hoje tenho o prazer de ser a moderadora deste evento, que tem como objetivo apresentar a década do envelhecimento saudável como uma oportunidade na região das Américas para reunir líderes, organizações, diferentes partes interessadas para melhorar a vida dos idosos, suas famílias e suas comunidades. Por isso, neste evento, apresentamos a década do envelhecimento saudável com uma perspectiva de desenvolvimento de forma interagencial. Nesse evento de 1 hora de duração, teremos a apresentação dos representantes da OPAS, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, o CEPAL, a Organização dos Estados Americanos, OEA, o Fundo de População das Nações Unidas e da Organização Internacional do Trabalho, para apresentar as suas perspectivas em relação à década do envelhecimento saudável. Obrigado por participarem do nosso evento. Obrigada, thank you. Antes de passar a palavra à apresentação de boas-vindas do Dr. Jarbas Bardosas da Silva Júnior, subdiretor da OPAS, aproveito para dar algumas orientações e considerações a serem levadas em conta durante nosso seminário. O evento será transmitido em 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Peço que verifiquem se estão na sala do idioma de sua preferência. Para entrar na sala do seu interesse, clique no botão de interpretação na parte inferior da tela. É um ícone em forma de globo e selecione o mesmo idioma para escutar. Tradução ao português está disponível na barra inferior da sua tela do Zoom, no ícone em forma de globo. Esta sessão será gravada e posteriormente compartilhada na página de envelhecimento saudável e no canal YouTube da OPAS nos 3 idiomas. Também levem em conta que essa sessão é informativa e não haverá uma sessão de perguntas e respostas. Podem, porém, utilizar a função chat para iniciar conversas e fazer perguntas que serão respondidas durante o evento. Assim, encerro a introdução e, para iniciar o evento, convido o Dr. Jarbas Bardosas para dar as nossas boas-vindas a todos. Obrigado, Patrícia. Bom dia. Saúdo os idosos das Américas. Parabenizo a todos, em nome da OPAS e da doutora Carice Jean. Hoje, dia 1º de outubro, é o Dia Internacional da Terceira Idade e dando início oficial à década das Nações Unidas para o envelhecimento saudável. Nas últimas décadas, na região das Américas, aumentamos as oportunidades de viver uma vida longeva e, apesar das grandes diferenças e desigualdades que ainda existem, mais de 80% dos nascidos passam dos 60 anos e mais de 40% viverão além dos 80. O envelhecimento populacional é um dos mais rápidos do mundo. No final da década, as Américas terão mais pessoas com 70 anos, com crianças menores de 15, 30 anos antes do resto do mundo. A América Latina e o Caribe terão quase 100 milhões de idosos. Os nossos países melhoraram a saúde e expectativa de vida saudável, mas não com uma melhora igual à expectativa de vida. Essa diferença aumentou a defasagem entre a expectativa de vida e a expectativa de vida saudável, que hoje é de quase 11 anos nas Américas.
Preencher essa defasagem é um desafio para nós, para que os idosos não apenas vivam mais, mas que essa vida seja saudável, com bem-estar, durante o maior tempo possível. As agências do Sistema das Nações Unidas e do Sistema Interamericano observaram essa transição demográfica, acompanhada também por uma rápida transição epidemiológica, como transições de níveis sociais, tecnológico e cultural. O envelhecimento das nossas populações se produz independentemente do nível socioeconômico, e quando os nossos países ainda têm pendências em relação à sua agência social e de saúde, a região das Américas desenvolveu um trabalho bastante ativo para o envelhecimento nas últimas 2 décadas, sendo a primeira região a ter um plano de ação para o envelhecimento e saúde, e sendo a primeira e única até o momento a aprovar uma convenção para proteger os direitos humanos dos idosos. Mas isso não é suficiente. É necessário haver um esforço maior, com ações concretas, para que o envelhecimento e uma vida mais longa não sejam um problema, mas sim uma oportunidade para as pessoas e as sociedades. Sabemos que a pandemia de Covid-19 afetou de forma desproporcional os idosos. A mortalidade e as complicações diretas ou indiretas das doenças têm sido enormes junto aos idosos, ocorrendo em todos os contextos socioeconômicos, todos os níveis de desenvolvimento social e sanitário. É induvidável que a pandemia evidenciou a fragilidade dos sistemas de saúde, de proteção social, das organizações e de serviços de saúde, serviços sociais e da sociedade como um todo, para cobrir as necessidades deste grupo. Hoje, a década do envelhecimento saudável nos dá uma oportunidade para vislumbrar um futuro dos adultos idosos. É um esforço multissetorial para uma sociedade de todas as idades, com colaboração de atores diferentes, cobrindo os idosos como eixo central deste plano. É uma continuidade do Plano Internacional de Madrid sobre o envelhecimento e é a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, uma oportunidade de mudança transformadora através de iniciativas intersetoriais que possam responder às necessidades das populações de idosos atuais e futuros, principalmente no contexto nacional e subnacional. Prezados colegas, este painel expressa a vontade integradora dessa década, que mostra a necessidade de envolver todos, governo, sociedade civil, setor acadêmico, privado e, principalmente, para contar com a participação ativa dos idosos, das suas famílias, suas comunidades. As Nações Unidas solicitam a integração de um trabalho a nível global, regional, mas principalmente a nível nacional, apoiando os Estados-membros, buscando um envelhecimento saudável para todos. Nas Américas, o sistema interamericano se integra com entusiasmo a esse objetivo. O 1º de outubro é o Dia Internacional da Terceira Idade. Esse ano é dedicado ao tópico Equidade Digital para todas as idades, promovendo a necessidade de acesso e participação significativa no mundo digital por parte dos idosos. As conquistas tecnológicas oferecem uma grande oportunidade para acelerar o progresso para o desenvolvimento sustentável, mas para isso precisamos diminuir a defasagem digital que afeta os idosos. É muito importante também destacar que a América Latina e o Caribe contam com 30% de pessoas sem acesso à internet, ou seja,
considerar políticas em cada país para aumentar esse acesso, o que pode promover uma melhor saúde e bem-estar para todos, principalmente para os idosos. A OPAS está comprometida com as atividades da década, procurando saúde e bem-estar dos idosos, das suas famílias e comunidades, e procura esse trabalho multiagencial para conquistar um trabalho múltiplo nas Américas, agradecendo os compromissos multirregional das Nações Unidas, o sistema interamericano, reconhecendo principalmente todos que estão aqui conosco, que apresentarão as suas perspectivas nesse evento virtual em nome da OPAS. Agradeço a todos pela sua participação nesse evento, dando início a essa década do envelhecimento saudável. Muito obrigado. Patrícia, com a palavra. Obrigada, doutor Barbosa. Destaco as palavras do Dr. Barbosa sobre a importância da colaboração entre diferentes atores, com a participação ativa de idosos para conquistar os objetivos da década. Antes de apresentar o painel das agências, gostaria de dar as boas-vindas à década do envelhecimento saudável por meio da apresentação de um vídeo. Dizem que há uma idade certa para tudo. Acreditamos que a idade certa é agora, não importa a sua idade, porque todos precisam gozar de boa saúde, dignidade, serem capazes de participar com a oportunidade de crescer e de se envolver com direito à felicidade. Acreditamos que cada ano pode ser vivido da forma mais plena possível, pois cada ano tem uma grande significância. A vida não tem idade. Bem-vindos à década de um envelhecimento saudável nas Américas. Dando prosseguimento, apresento o painel dos representantes das agências das Nações Unidas e do Sistema Interamericano, que é a apresentação das suas perspectivas para a década do envelhecimento saudável. Temos conosco o Dr. Henrique Veiga, chefe da Unidade de Curso Saudável, do Departamento da Família, Promoção da Saúde e Curso de Vida da Organização Pan-Americana de Saúde. O senhor Simone Cecchini, diretor designado da Divisão de População, CILAD, da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. A senhora Mari Carmen Plata, secretária de Acesso a Direitos e Igualdade da Organização dos Estados Americanos. E a senhora Florbela Fernandes, diretora regional adjunta do Fundo de População das Nações Unidas. E o senhor Vinícius Carvalho Pinheiro, subdiretor-geral da OIT e diretor regional para a América Latina e Caribe para a Organização Internacional do Trabalho. Dr. Veiga, o senhor pode começar com a sua apresentação. Bom dia, obrigado, Patrícia. Parabéns aos idosos. Neste dia 1º de outubro, marca não apenas a comemoração em cada ano do Dia Internacional da Terceira Idade, mas também o início da década do envelhecimento saudável. E essa década é um desafio de muitos anos na região das Américas, que tem uma história muito importante para o desenvolvimento deste processo. As Américas vêm sendo líderes de várias ações em políticas internacionais adotadas a nível regional, global, e acredito que a década é uma oportunidade para esse processo. O relatório Internacional do Envelhecimento e Saúde destacou um novo conceito de envelhecimento saudável, reconhecendo que é um processo que permite manter a habilidade funcional, que oferece bem-estar durante a velhice. O mais importante, talvez, seja o conceito. O mais importante desse conceito é definir a habilidade funcional
onde não se restringe a habilidade funcional às necessidades básicas da vida diária, mas sim os atributos relacionados a uma pessoa ser e fazer o que pode valorizar. Isso é fundamental, pois quando falamos de necessidades funcionais, muitas vezes, historicamente, nos restringimos a essas necessidades básicas, mas hoje esperamos que os idosos sejam capazes de continuar a contribuir, tomar decisões, construindo, mantendo relações, e para isso, para essa capacidade funcional, definimos componentes fundamentais, manter as capacidades intrínsecas e mentais da pessoa que teve durante a sua vida, tendo um ambiente saudável para desenvolver essas capacidades. Então, o conceito é um marco conceitual, teórico, fundamental para trabalhar nesta década. Esta década se converte em 10 anos de colaboração que foi aprovada em agosto do ano passado na Assembleia Mundial da Saúde das Nações Unidas e que foi referendada e endossada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2020. São 10 anos de colaboração, catalisadores para reunir não apenas os governos, organismos internacionais, mas também contar com a participação de profissionais, de instituições acadêmicas, meios de comunicações, setor privado, pautada pelos idosos, suas famílias e comunidades para conquistar uma mudança significativa na qualidade de vida dessas pessoas. Tem um antecedente e bases fundamentais já mencionadas, um plano de ação de Madrid, a Convenção de Direitos Humanos dos Idosos, o Plano de Ação de Envelhecimento e Saúde, e tantos outros documentos conceituais, técnicos, acordos internacionais, que em diferentes contextos e agendas internacionais diferentes, níveis multissetoriais, foram desenvolvidos. O objetivo fundamental do desenvolvimento desta década é fazer com que os idosos e o envelhecimento tenham uma visão fundamental dentro das metas do desenvolvimento sustentável. Os idosos, o envelhecimento, entram em todas as metas de desenvolvimento sustentável. Os princípios da década são claros: interconexão, indivisibilidade, caráter inclusivo, alianças com múltiplas partes, universalidade, igualdade, solidariedade, entre gerações, compromisso e não deixar ninguém para trás e não causar mal-estar. São pontos fundamentais. 4 áreas de atuação foram definidas, são muito importantes para os objetivos da década: mudar a nossa forma de pensar, sentir e agir em relação à idade e ao envelhecimento. É uma luta frontal contra a discriminação em relação à idade, para que os idosos possam exercer os seus direitos em todos os sentidos, garantir que as comunidades divulguem e promovam a capacidade dos idosos para que haja um desenvolvimento até o final da vida, oferecendo uma adequação aos serviços de saúde, serviços sociais, serviços integrados para os idosos, de forma a responder às necessidades dos idosos e da população mais envelhecida, com acesso a cuidados a longo prazo, e todos que necessitarem. Definimos também algumas questões e facilitadores imprescindíveis para garantir isso. Precisamos ouvir opiniões diferentes e propiciar de forma significativa as
dos idosos nas decisões tomadas, precisamos fortalecer a liderança, a capacidade de adotar medidas adequadas a nível não apenas global, regional, nacional, mas também subnacional e local dos diferentes setores. Precisamos colocar em contato as partes interessadas diferentes, conquistando uma formação inclusiva em relação ao envelhecimento, em torno de todos os setores da sociedade, todos os níveis profissionais. Na área de recursos humanos, precisamos também promover a obtenção de pesquisas e inovações para acelerar a aplicação disso tudo em políticas. Nós os convidamos, desde já, a participar deste processo. A plataforma da Década do Envelhecimento Saudável, que já está disponível, no caso, a nossa região já está traduzida para espanhol, inglês e francês, e esperamos tê-la traduzida para todos os idiomas da nossa região, muito em breve. Muito obrigado, Patrícia. Passo a palavra e com você agora. Obrigada, doutor Vega, por esse panorama geral das ações das atividades da década. Passo a palavra agora ao senhor Secchini. Muito obrigado, Patrícia. Bom dia, amigos, colegas do Sistema Interamericano, das Nações Unidas. Saudações da Secretaria Executiva da CEPAL, que represento aqui hoje com muita honra. A divisão de população da CEPAL está muito satisfeita com esse encontro, com o início do lançamento da década do envelhecimento saudável nas Américas, que é comemorado no Dia Internacional da Terceira Idade. Como sabem, o envelhecimento é um dos principais fenômenos demográficos no mundo, e no nosso continente, o aumento e a proporção de idosos na sociedade, como também o aumento da vida, que sofreu um retrocesso durante a pandemia, são desafios importantes para a sociedade e desafios também em termos de políticas públicas, que foram o que promoveram a adoção em 2002 do Plano Internacional de Madrid sobre o envelhecimento. Segundo as estimativas e projeções das Nações Unidas, esse ano de 2021, uma pessoa de 60 anos ou mais são 88 milhões na América Latina e Caribe, representando 13,3% da população total. No final da década do envelhecimento saudável, 2030, a população de 60 anos ou mais aumentará em 30 milhões, chegando a 118 milhões, 16,7% da população total, e os com mais de 80 anos serão mais de 18 milhões, representando 2,6% da população. Se considerarmos, então, isso a mais longo prazo, em 2050, chegaremos a 60 anos ou mais, chegando a 190 milhões de pessoas, representando 25% da população regional, e os com mais de 80 anos, que cresce com mais dinamismo, triplicará a sua proporção, chegando a 5,5% da população total, chegando a 41,5 milhões de pessoas, com mais de 80 anos. O envelhecimento, então, é um assunto de grande prioridade que exige ações urgentes em várias esferas, começando com a visibilização e reconsiderar também tudo isso a partir de direitos humanos, gênero, interculturalidade, para ser considerados em políticas públicas. Nesse contexto, nos preparamos para a 4ª revisão e avaliação quinquenal da implementação do Plano de Ação Internacional de Madrid, que ocorrerá a nível global em 2023, no âmbito do 61º período
das sessões de desenvolvimento das Nações Unidas, e também temos reuniões regionais que serão realizadas no ano que vem, na 5ª reunião da Conferência Regional Intergovernamental sobre o Envelhecimento e Direito dos Idosos na América Latina. Recentemente, iniciamos esse processo na CELAD com uma guia para a elaboração de implementação de Plano Internacional para o Envelhecimento, com o apoio de todos do Fundo de População. Estamos trabalhando com os países da região. Essa avaliação quinquenal é uma oportunidade propícia para observar o progresso dos últimos anos na região, considerando as áreas prioritárias definidas pela promoção da saúde e do bem-estar na velhice, com ambientes propícios e favoráveis. E isso coincide com a década do envelhecimento saudável, cujo objetivo é melhorar a vida dos idosos, da sua família, da sua comunidade. O trabalho interinstitucional e interagencial será a chave para se conquistar esse resultado, como vem indicando o trabalho do Grupo Institucional das Nações Unidas sobre Envelhecimento. Também, essa revisão permitirá destacar os avanços de acordos regionais nessa área, como, por exemplo, a Declaração de Brasília, 2007, a Carta de São José para os Direitos dos Idosos, de 2012, o Consenso de Montevidéu sobre o Desenvolvimento, 2013, a Convenção Interamericana para a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, 2015, e a Declaração de Assunção de 2017, e, é claro, a nível global, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A informação que o governo oferece através dessa guia consistirá na base para a elaboração dos informes e relatórios regionais apresentados pela CEPAL em instâncias regionais mundiais no 4º ciclo de exame e avaliação, e daí a utilidade dessa ferramenta, que foi preparada com a Secretaria Técnica da Conferência Regional Intergovernamental. Uma das principais recomendações para a elaboração dos informes dos países é garantir a participação de instituições diferentes a nível de governo envolvidas com políticas de idosos e representantes das organizações da sociedade civil deste grupo populacional. E, para isso, gostaria também de destacar o trabalho decisivo das organizações da sociedade civil para os idosos, cuja participação está sendo chave para aprofundarmos nesses direitos, sem deixar de mencionar que o contexto da pandemia, a nível global, afetou os idosos, que são os mais afetados, que têm maior vulnerabilidade devido à consequência direta dessa enfermidade afetando sua qualidade de vida, o que aumentou os desafios existentes para conseguir o pleno exercício dos seus direitos. Por exemplo, num estudo recentemente publicado no International Journal of Epidemiology, foi reportado que no Chile, os homens de 60 anos ou acima perderam 1 ou 2 anos de vida devido à morte por Covid, enquanto que as mulheres perderam 1 ano de expectativa de vida. Assim, também no Brasil, segundo um artigo no Nature Magazine, a perda estimada, a expectativa de vida em 2020 foi de 1,3 anos, representando um retrocesso de pelo menos 7 anos no total. Nesse contexto, a crise sanitária colocou em evidência a necessidade imperiosa de fortalecer os sistemas nacionais e contar com um sistema robusto de coleta de dados e com explicações, com todas as divisões necessárias e para se alcançar um desenvolvimento. E daí é importante acelerar a proteção dos direitos dos idosos, incorporar a visão
e o compromisso emanado da multiplicidade de instrumentos e acordos internacionais e regionais, sabendo que, com tudo que foi exposto, que o progresso tem sido feito na região, mas a pandemia e a crise sanitária que afeta, acima de tudo, os grupos dos idosos e grupos em situação de saúde vulnerável, devemos, então, assumir o imperativo moral de enfrentar as causas estruturais que estão deixando para trás tantos idosos nessa crise. Nosso exame deve focar-se na universalização dos serviços de saúde, na ampliação da proteção social e no fortalecimento do arcabouço jurídico, no marco legal dos direitos humanos dos idosos. Este ano, o tema do Dia Internacional dos Idosos é equidade digital para todas as faixas etárias. A pandemia, com as necessárias medidas de distanciamento físico, ressalta a importância das novas tecnologias para evitar o isolamento dos idosos e, assim, evitar a deterioração de saúde física e mental dos mesmos. E manter relações com os seres queridos, e assim assegurar que o nosso acesso a devemos facilitar o acesso dos idosos ao mundo digital. Não posso encerrar sem agradecer ao PS pela organização desse evento, com o qual órgão nós construímos uma relação de confiança e um reconhecimento a nossos parceiros estratégicos no concernente à população em desenvolvimento, e já temos uma longa trajetória de cooperação. A todos desejo o melhor dos êxitos para enfrentar os desafios comuns e que possamos ter um sucesso nessa nova década de envelhecimento saudável. Muito obrigada, senhor Sekine, por sua participação e apresentação e por chamar a atenção da importância dos impactos da pandemia nos idosos e da importância nesse movimento da nova década, de ter os idosos como prioridade e visibilizar os idosos nos seus diferentes tipos de envelhecimento e oportunidades. Muito obrigada. Agora ofereço a palavra à senhora Marica del Plata. Por favor, a senhora tem a palavra. Obrigada, Patrícia. Vou compartilhar a tela com os senhores. Da Secretaria-Geral da OEA e em representação do nosso secretário-geral Luiz Almagro, é um prazer para mim compartilhar com os senhores nesse importante seminário que marca o início oficial da década de envelhecimento saudável. Nossa organização já tem uma longa trajetória quanto aos trabalhos nessa matéria, de mãos dadas com a OPS e nossos colegas da CEPAL, em particular no tangente à proteção e promoção dos direitos das pessoas idosas. Aqueles que me precederam nos da palavra já mencionaram as cifras do desenvolvimento, expectativa de vida e na nossa região em particular, bem como o impacto de tudo isso. Como mencionamos anteriormente, este conceito de acrescentar vida aos anos adquiriu uma particular importância nessa época em que tentamos administrar a pandemia na região. Tem um significado muito diferente para quem vive no hemisfério comparado com outras regiões do mundo, ainda que a expectativa de vida e qualidade de vida varie de país para país, seu grau de desenvolvimento, avanços médicos e até condições individuais das pessoas, fica claro que devemos focar-nos em gerar todas as condições possíveis para que todas as pessoas possamos viver essa fase da nossa vida em plenitude e com dignidade, porque falamos dos idosos, mas trata-se de uma população que é vulnerabilizada em muitos sentidos e todos esperamos pertencer a essa fase em algum momento da nossa vida. Muitos estão vivendo, segundo historiadores, muitos estão vivendo mais, mas não com mais qualidade. Daí que é importante se beneficiar com os benefícios da ciência. Alguns se sentem isolados, marginalizados, perdem
o sentido de continuar a viver. E, para agravar devido ao impacto do processo natural de envelhecimento, também podem vivenciar problemas de saúde, o que provoca ainda mais seu sentimento de isolamento e marginalização, que, por sua vez, também podem afetar sua saúde física e mental. Muitos na nossa região vivem em situação de discriminação, impotência e abandono. O desafio da proteção aos direitos dos idosos é ainda maior quando estes são mulheres, afrodescendentes, indígenas, pessoas portadoras de deficiência, refugiados, deslocados, apátridas e LGBTI. Essas pessoas estão ainda mais expostas à discriminação, são discriminação múltipla. E, entendendo a complexidade de garantir o direito a todas essas pessoas, inclusive os idosos, desde o início do mandato do nosso secretário-geral, desde 2015, a organização adotou o lema "Mais direitos para mais pessoas", o que enfatiza que a pedra angular da nossa organização sempre tem sido e vai ser a cidadania das Américas. Desde 2015 que temos nos esforçado para promover o multilateralismo centrado na diversidade e focado na proteção dos direitos humanos, de democracia, segurança e condições de desenvolvimento dos povos do hemisfério. Este é um conceito que se coaduna com os princípios, o enfoque e o âmbito de ação da década de envelhecimento saudável. No ano de 2015, também foi adotada na Assembleia Geral da OEA a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. E, nesse momento, gostaria de despender alguns minutos para recordar o significado da referida convenção na nossa região. Antes de mais nada, cabe mencionar que a convenção é o primeiro instrumento juridicamente vinculante do mundo sobre essa matéria e tem por objeto promover, proteger e assegurar o reconhecimento e o pleno gozo e exercício em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas idosas, para que possam contribuir com sua inclusão e participação devida na sociedade. A convenção, entre outros, conta com uma definição juridicamente vinculante do que é o idoso, estabelecendo que são aquelas pessoas acima de 60 anos, 60 ou mais, e, dependendo da legislação do país, vai ser um pouco acima ou um pouco menos. Vemos que essa definição se ajusta e permite aos estados reconhecer esse conceito nas suas legislações internas. Este conceito inclui também o que denominamos idosos, jovens adultos idosos. E devemos evitar a discriminação por idade, envelhecimento ativo, entre outros. E aqui gostaria de me deter na definição de envelhecimento ativo e saudável, que cobre alguns conceitos que eu gostaria de destacar, como o conceito de envelhecimento que se aplica tanto a indivíduos como a grupos populacionais e nos devem guiar quanto aos alinhamentos das nossas políticas públicas. A Convenção tem como princípio geral a promoção e defesa dos direitos humanos e liberdades fundamentais do idoso, a valorização do idoso, seu papel na sociedade e contribuição ao desenvolvimento, a dignidade, independência, protagonismo e autonomia do idoso, o que é importante, já que nos distancia do conceito de assistencialismo e nos aproxima da necessidade de reconhecer a participação ativa de cada um dos membros da nossa sociedade, a igualdade e não discriminação, a participação, integração e inclusão plena e efetiva na sociedade. Existem outros aspectos importantes para mencionar nessa convenção, que contém 41 artigos, mas por razão de tempo não vou detalhá-los, já que estão disponibilizados na internet e os senhores podem acessá-lo. A Secretaria-Geral da OEA, através do Departamento de Inclusão Social e da minha Secretaria de Assessoria, Direitos e Equidade, continua a trabalhar para incentivar os países membros a ratificar e ingressarem e fazerem parte da convenção. Em janeiro do ano 2017, a convenção entrou em vigor, 30 dias depois que a Costa Rica
para o instrumento da convenção. Até agora, a convenção foi firmada, aderida ou ratificada por 8 Estados-membros, entre eles Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Peru e Uruguai, sendo o Peru o último país que ratificou e que tem aderido ao convênio, o que o fez no início desse ano. Junto com a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, foi aí o momento de um feito histórico de proteção aos direitos dos idosos. Mas, com 10 ratificações, esse é um mecanismo de acompanhamento integrado por uma conferência de Estados-partes e um comitê de peritos ou de especialistas, que é uma oportunidade para a participação ativa dos estados nesse intercâmbio de informação, nesse espaço de colaboração que é tão importante nesse fórum. Levando em conta a importância dos direitos humanos e de todos os povos das Américas, como mencionei anteriormente, no ano 2015 foi criada uma secretaria cujo mandato é exatamente a proteção e promoção dos direitos dos grupos em vulnerabilidade, inclusive os dos idosos. Nosso Departamento de Inclusão Social tem a obrigação, a responsabilidade de estender os direitos aos idosos como marco de atuação no contexto da Convenção, que na prática nos serve como uma carta de navegação para que os estados possam envolver-se em cooperação. Em 2020 foi criado um guia prático que inclui, entre outras considerações, para uma resposta inclusiva no caso do contexto dos idosos. Entre outras recomendações, foi recomendado a importância de que todos pudessem responder de forma preventiva para possibilitar uma resposta mais oportuna. Também garantir os direitos das pessoas idosas, com ênfase no direito à saúde, com ênfase especial no combate ao estigma. Os estados devem garantir que todos os direitos dos idosos sejam cumpridos e colocar ênfase especial no direito à saúde, dignidade e participação dessas pessoas nos diferentes aspectos e setores da sua vida. Neste sentido, gostaria de encerrar deixando alguns conceitos com relação a qual poderia ser a contribuição que a UEA poderia fazer e colaborar com os colegas de outras instituições. Nesse processo, em primeiro lugar, nos comprometemos, como já mencionamos, e continuaremos a fazê-lo, a promover a ratificação da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos das Pessoas idosas e educar sobre o conteúdo da mesma. Também buscamos um espaço de colaboração em apoio ao desenvolvimento e impulso das políticas públicas em conjunto com os estados, agências e organismos internacionais e regionais e agências especializadas. Também promover espaços de intercâmbio, cooperação e construção de colaboração entre os estados-membros para gerar políticas públicas focadas nas pessoas idosas. E, finalmente, incorporar também a sociedade civil, como já mencionei antes, como atores-chave. Não é possível traçar um mapa de rota sem ouvir a voz daqueles que são as partes mais interessadas. Gostaria, então, de encerrar agradecendo mais uma vez ao OPS por esse espaço que me foi oferecido e que espero que seja o primeiro de muitos, e do nosso lado assegurar o maior compromisso em continuar colaborando e trabalhar em conjunto estreitamente com todos. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Maria Carmen, pela exposição e também sobre a Convenção Interamericana e o compromisso da Organização dos Estados Americanos na Convenção e outros mecanismos relacionados ao envelhecimento saudável. Muito obrigada. Neste momento, passa a palavra à senhora Flor Bela Fernandes. Gracias por la invitación. Um saludo especial a todas as pessoas maiores. Obrigado, Patrícia. Obrigada a todos. Bom dia. Gostaria, antes de mais nada, de parabenizar a OPS por sua liderança no lançamento da década de envelhecimento saudável nas Américas, o dia 1º de outubro, o Dia Internacional dos Idosos, cujo tema é equidade digital para todas as idades. O Fundo de População das Nações Unidas, o FTA,
se une ao chamado para que as pessoas idosas contem com conhecimento e perícia no mundo digital. Nessas linhas, celebramos e apoiamos essa oportunidade de fortalecimento da cooperação conjunta e multissetorial para promover uma vida longa e saudável para todas as pessoas, inspirados nos acordos do Plano de Ação de Madrid sobre envelhecimento, o Consenso de Montevidéu e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, queremos unir esforços em prol de um mundo em que os idosos sejam considerados membros valiosos, ativos e produtivos da sociedade. Para tal fim, consideramos importante fortalecer uma visão compartilhada do nível global, regional e nacional, mas trabalhando em parcerias estreitas com os representantes de governos, representantes de organismos internacionais, setor privado, organizações da sociedade civil e das pessoas mais velhas. O tema do envelhecimento é uma parte importante do nosso mandato. Nós desempenhamos um papel ativo nos preparativos para a década do envelhecimento saudável, que inclui, entre outros, a participação na elaboração do Informe Mundial, publicado este ano pela OMS, e a organização de um evento de alto nível sobre as implicações do Covid-19 nos idosos para início de 2020. Temos um compromisso fundamental em abordar as brechas no acesso e disponibilidade. Necessitamos de muito mais análise sobre o impacto dos diferentes modelos de atenção a longo prazo, mais dados que evidenciem as características dinâmicas e necessidades da população adulta mais velha, a discriminação e a violência que eles sofrem, bem como que inovações e tecnologias desejam e adotarão. Temos sido insistentes em que o aumento do número de pessoas idosas não é um problema, é sim um êxito, porque o que acontece é que as sociedades não se prepararam para um fenômeno demográfico anunciado. Além do envelhecimento, além disso, o envelhecimento não está isento de discriminação e desigualdades em todos os níveis, nacional, regional e internacional. Em países como Cuba, Uruguai, Chile, Argentina, 1/5 de sua população tem mais de 60 anos e já coexistem com países da América Central, Guatemala, Honduras, Haiti e Nicarágua, no sentido de que o processo está abaixo da média da região, em uma fase muito inicial. Pessoas idosas representam cerca de 13% da população total da região. No ano 2050, está projetado que cada uma de 4 pessoas da nossa região terá 60 anos ou mais. As mulheres têm uma expectativa de vida mais longa que a dos homens. Por esse motivo, o mundo que envelhece será um mundo cada vez mais feminino, o que impacta consideravelmente as sociedades e as políticas e ações no âmbito da saúde e dos cuidados a serem adotados. As mulheres têm menos renda, menos poupança e são aquelas que têm menos capacidade para garantir sua segurança financeira na idade mais avançada. Ao mesmo tempo, são elas que oferecem
grande parte da atenção, assistência aos idosos. Por isso que necessitamos retificar as desigualdades de gênero. É preciso também abordar o envelhecimento com uma ótica de ciclo de vida que nos permita adotar ações que possam assegurar um impacto favorável no futuro. Finalmente, reitero nosso compromisso para trabalhar em consonância com o Plano de Ação Internacional de Madrid e a década de envelhecimento saudável, com um foco na promoção da defesa e do diálogo sobre políticas para a população adulta idosa, o fortalecimento de capacidades, a recompilação de dados e inovação. A longevidade é um triunfo do desenvolvimento e juntos podemos construir um mundo onde será possível envelhecer com segurança, dignidade e com base na premissa dos direitos de inclusão e de não deixar ninguém para trás. Muitíssimo grata. Muitíssimo obrigada por sua apresentação e por reforçar a importância da cooperação interagencial e de envolver os idosos em todos os processos. Ontem fizemos um seminário virtual exatamente sobre a importância da recompilação e melhora de dados que possam guiar as nossas ações em prol de um envelhecimento saudável. Muito obrigada. Agora ofereço a palavra ao senhor Vinícius Carvalho Pinheiro, da OIT, para apresentar considerações. Muitíssimo grato, Patrícia, e todos os colegas do sistema e os nossos 159 participantes conectados. Me parece que a Simone abordou um tema fundamental. Estamos falando de história depois da Segunda Guerra Mundial, de uma redução de expectativa de vida. Todos sabemos que a pandemia tem sido trágica, mas especialmente brutal, afetando a mortalidade, mas também a qualidade de vida. Todos estamos monitorando de perto o que está acontecendo com os pais, os avós e com as estatísticas. Houve claramente um problema de proliferação de problemas de saúde mental decorrentes desse isolamento. E também aqueles que sobrevivem à pandemia ficam com sequelas que impactam sua qualidade de vida e também os anos de vida. Tudo isso teremos que administrar. Evidentemente que existe uma agenda para o envelhecimento saudável antes da pandemia e agora uma outra agenda pós-pandemia. Então, sabemos que a nossa região, América Latina e Caribe, tem sido a região mais açoitada do mundo, com 7% de perdas econômicas, enquanto um mundo que tem melhorado em 5,5% e a nossa região apenas 1%. Então, estamos em 2021, uma década em que a nossa região tem sofrido empregos destruídos. Isto é notável, a taxa de participação, de ocupação, caiu 6 pontos a nível histórico de queda de emprego, como observamos, e aqui, desde que começamos a compilar esses dados. E temos que pensar, quase toda a região só perdeu 5% e nós 20%. E por que a pandemia tem sido tão desproporcional na nossa região? A OIT está examinando as condições pré-existentes, as comorbidades sociais que havia antes da pandemia e como a pandemia exacerbou essas situações. Então, uma é precisamente
o grande índice de informalidade. Saímos de um cenário de 2018, 2019, em que 51% da força de trabalho estava no setor informal. E isto significa não ter acesso a direitos e também não contribui com a base fiscal, e se não tem acesso, estarão alimentando o número de pobres. Então, este é um problema muito grave e é difícil se impor medidas de controle quando o indivíduo não tem casa, não tem condições mínimas de habitação ou de higiene para lidar com a pandemia. Então, é muito difícil tentar administrar situações da pandemia num contexto de alta informalidade. Também, todas essas pessoas, no caso dos auxílios governamentais a essas pessoas, como alcançar todos, oferecer esse benefício a todas as pessoas e financiar a sua subsistência. Então, informalidade com uma das várias comorbidades sociais que definitivamente impactou todos os países, principalmente os em desenvolvimento. As zonas de América Latina e Caribe, foi impressionante como a desigualdade também afetou esses países, porque, como foi mencionado pelos colegas da Parro, enquanto todos estão protegidos, tudo bem, mas se a proteção só chega ao extrato superior, aí isso não oferecerá soluções. E, finalmente, o tema que é o mais importante de hoje, e é importante para a discussão, que é a questão das brechas de proteção social. Os países que tinham sistemas de protecionismo social mais amplos, mais abrangentes, puderam se manter a capacidade de adaptar-se à nova situação, mas, lamentavelmente, esse não foi o caso da nossa região. Já tínhamos um processo muito limitado de cobertura que foi exacerbado pela pandemia. E se a fórmula cobertura, baixa cobertura e mais níveis de pessoas para serem beneficiadas, pior para o país. Teríamos que aumentar o mecanismo de proteção aos adultos idosos. Mas, fora as comorbidades sociais, a proteção esteve no centro, com as devidas medidas de combate, como foi mencionado pela CEPAL, e os dados são muito importantes sobre isso. E nós também fizemos alguns estudos que mostram que alguns países da região adotaram medidas específicas com auxílios emergenciais e facilidades de crédito, etc. A proteção social esteve no cerne de todo esse problema, não só observado aqui, mas países da África, cuja capacidade de geração de recursos e mobilização e de ampliação da cobertura foi extraordinária. Foi necessária a pandemia para demonstrar extremos de políticas, e com isto pode chegar a cobrir 20 milhões de pessoas em outras regiões. Mas há também exemplos de países da África que tiveram êxito, mas vamos ver o que, pelo menos temporariamente, esses programas esse tipo de cobertura. atingiram. À medida que nos recuperamos, isso merita nossa atenção, esta recuperação, que é um marco para uma reconstrução melhor, mas a recuperação não está se traduzindo em ganhos sociais. Há números promissores, alguns casos proporcionados pelas commodities, mas as commodities têm um impacto pequeno, a multiplicação de recursos internos é
são setores como cobre, pecuária, com bases frágeis. O dinamismo, em alguns outros países, é um pouco melhor, mas não gera empregos. Alguns países têm uma geração de emprego para 2023, 2025, e são empregos informais, muitas vezes, que algumas vezes levam a um dinamismo desigual. E há algumas oportunidades profissionais diferentes que só surgem com a pandemia, que necessitam da conectividade. Nós temos a renda emergencial, que foram integrados nesse sistema social, e estas questões foram articuladas, mas há impactos fiscais que vêm diminuindo os benefícios. Então, o resultado da pandemia é mais informalidade, uma rede social pior e não aprendemos com as lições do passado. Alguns de nós precisamos entender e aprender algo para que essa vulnerabilidade não volte a ocorrer. Nós passamos por um evento trágico e o que podemos fazer para o futuro? Aumentar a formalização, fechar as defasagens. E estamos fazendo uma reconstrução pior, a meu ver, em relação aos dados iniciais dos últimos trimestres. Então, isso tem um impacto no bem-estar da população idosa e daqueles que serão idosos no futuro, porque isso é uma questão de tempo, haverá um envelhecimento acelerado e como se vai prover assistência aos idosos. Então, essas são algumas das orientações, mas há caminhos. Um deles é o de saúde, de cuidado com multiplicação de empregos, renda, que emprega jovens, outras categorias que têm um lugar no futuro. A possibilidade de inserção dos idosos através da tecnologia também é uma outra possibilidade. São oportunidades, então, como já mencionei, que podem ser aproveitadas. Então, obrigado pelo debate. Obrigada, senhor Pinheiro, pela sua apresentação e por ter chamado a atenção aos impactos da pandemia relativos a essas comorbidades sociais, informalidade, desigualdade social e a defasagem na proteção social, inclusive os cuidados e da proteção econômica dos idosos. Tudo isso reconhecemos que é muito importante para o trabalho durante a década do envelhecimento saudável. Obrigada. Obrigada a todos os panelistas, ao Dr. Vega, ao Dr. Sr. Simão Secchini, a senhora Carmen Plata, a senhora Florbela Fernandes e o senhor Vinícius Carvalho Pinheiro pelas suas apresentações e seu compromisso em nome de suas agências com um envelhecimento saudável na região. Estamos chegando ao final do nosso seminário e, para o encerramento da sessão, passo a palavra ao Dr. André de Francisco, diretor do Departamento de Família, Promoção da Saúde e Curso de Vida da UPAS, desculpem. Muito
Muito obrigado, Patrícia, senhoras e senhores, boa tarde. Essa reunião foi riquíssima em termos de informação. Agradeço aos panelistas pelas perspectivas, cada um contribuiu com as suas ideias, e é isso o que necessitamos para a década do envelhecimento saudável, diferentes pontos de vista e, sobretudo, o mesmo compromisso com o envelhecimento saudável nas Américas. Foi uma série de apresentações muito interessantes. Infelizmente, não temos mais tempo para discutir todos os tópicos, mas, como já foi dito, é uma das muitas reuniões a serem realizadas. Agradeço ao público pela sua presença hoje, as intervenções no chat, que foram muito interessantes, a participação de agências diferentes das Nações Unidas, do Sistema Interamericano, no evento de hoje, reforça o plano de ação da década de envelhecimento saudável como uma estratégia intersetorial com a participação de diferentes atores-chaves para agregar vida aos anos. Ao começar os nossos esforços para implementar a década, devemos fazer isto em associação com Estados-membros, agências internacionais, sociedade civil, setor acadêmico e setor privado, e devemos ser orientados e pautados pelos idosos de todo o mundo, cuja participação deve ser central. O diretor-geral da OMS, da Organização Mundial da Saúde, reiterou esses pontos ao afirmar que, para promover um envelhecimento saudável, devemos trabalhar juntos. Os idosos devem ocupar um lugar central e estar plenamente comprometidos com esta colaboração. O trabalho conjunto das diferentes agências da região favorecerá o desenvolvimento das atividades em torno da década do envelhecimento saudável na região das Américas, para que os idosos possam ter vidas mais longas e saudáveis e a região possa continuar a promover estratégias e ações para a proteção dos idosos, como destacaram o diretor-geral e os diretores regionais da OMS. Na recém-lançada plataforma de troca de conhecimento da década de envelhecimento saudável, a colaboração entre setores, disciplinas, regiões e idiomas é fundamental para o êxito da década. Um contato como o de hoje deve ser repetido. Portanto, é importante que cada um de nós esteja envolvido com o movimento da década do envelhecimento saudável, conectar-se com outros grupos, compartilhar experiências e boas práticas e ouvir os idosos. A plataforma da década é o principal mecanismo de intercâmbio de conhecimento e está disponível para todos. Nós temos os links disponíveis no chat. Hoje, Dia Internacional da Terceira Idade, comemoramos o começo oficial da década do envelhecimento saudável nas Américas e celebramos esse compromisso de trabalhar juntos em prol de um envelhecimento saudável na região. Obrigado a todos. Obrigada, Dr. De Francisco. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de falar novamente sobre a plataforma da década. Há comentários no chat sobre a conexão e participação. Então, convido a todos a conhecer a plataforma, que participem das ações. Por fim, gostaria de transmitir novamente o vídeo das boas-vindas à década, encerrando assim a nossa sessão. Dizem que há a idade certa para tudo. Acreditamos que a idade certa é agora, não importa a sua idade, porque todos precisamos gozar de boa saúde, gozar de dignidade e sermos capazes de participar, com a chance de crescer e desenvolver, merecendo a felicidade. Acreditamos que a cada ano podemos viver plenamente, pois todo ano tem grande significância. A vida não tem idade. Abrimos a década do envelhecimento saudável nas Américas. Juntem-se a nós apoiando o envelhecimento saudável. Boa
obrigada a todos e um bom dia e um feliz Dia Internacional da Terceira Idade.